Há um momento do dia em que tudo parece finalmente silenciar. As luzes da casa se apagam, o corpo pede descanso e a alma busca abrigo. É ali, entre os lençóis e travesseiros, que a gente acredita estar seguro, em paz. O quarto, para muitos, é quase um santuário, um espaço de intimidade, de memórias, de orações antes de dormir. Um lugar onde se conversa com Deus, se recorda dos filhos pequenos dormindo ao lado, ou se espera pelo telefonema que não veio. É nesse lugar tão pessoal que a gente entrega o corpo para ser cuidado pelo sono, na esperança de acordar um pouco melhor no dia seguinte. Mas já parou para pensar se esse mesmo espaço, que deveria renovar suas forças, pode estar tirando sua energia pouco a pouco todas as noites, sem você perceber? E se o cansaço que você sente ao acordar não vem da idade, nem da rotina, mas sim de algo invisível que está ao seu lado enquanto dorme? A verdade é que, com o passar dos anos, o nosso corpo vai ficando mais sensível. A pele se torna mais fina, os olhos mais delicados, o coração mais atento. E ao mesmo tempo em que precisamos de mais proteção, muitas vezes estamos cercados de pequenos perigos silenciosos dentro do próprio lar. No quarto, onde o silêncio deveria curar, há vozes invisíveis que perturbam, luzes que nunca se apagam por completo, aparelhos que continuam emitindo sinais mesmo desligados, objetos comuns que parecem inofensivos, mas que vibram com uma frequência estranha ao que o corpo precisa para se restaurar. E essas interferências, que antes passavam despercebidas, agora começam a pesar nos ombros, a confundir a mente, a roubar a serenidade do descanso. Talvez você nunca tenha imaginado que um simples carregador de celular ou um relógio digital poderiam estar contribuindo para suas noites agitadas e seus dias mais lentos. Talvez nunca lhe contaram que certos aparelhos emitem radiações sutis, mas contínuas, que afetam justamente o que você mais valoriza hoje: sua saúde, sua paz, sua clareza mental. Este vídeo é um convite calmo, respeitoso, mas necessário, para que você olhe com mais carinho para o lugar onde dorme, para que perceba que sua cama, seu quarto, seu repouso merecem ser protegidos, porque envelhecer com dignidade é também cuidar do ambiente onde o corpo se regenera. E porque há coisas que a gente só entende depois dos 60 e outras que a gente gostaria de ter entendido antes. O quarto, um campo energético que influencia sua vitalidade. Existe um tipo de sabedoria que só o tempo traz. Com o passar dos anos, a gente percebe que o corpo já não responde da mesma forma. A energia parece diminuir mais rápido, o sono já não tem aquela mesma profundidade de antes, e a mente às vezes parece se cansar com mais facilidade. Mas há algo que poucos percebem. O lugar onde a gente dorme tem uma influência enorme sobre tudo isso. O quarto, que parece apenas um cômodo da casa, é na verdade um campo muito especial. É ali que o corpo tenta se refazer das lutas do dia, que a mente tenta encontrar silêncio e que o espírito busca paz. Talvez ninguém tenha te contado, mas o ambiente em que você dorme tem um impacto direto na forma como você envelhece. O quarto pode ser como um remédio natural ou como uma fonte silenciosa de desgaste. Isso porque, mesmo que nossos olhos não vejam, há forças invisíveis circulando ao nosso redor. Radiações, campos elétricos, pequenas emissões que saem de aparelhos eletrônicos e que, dia após dia, interferem na energia do corpo de forma sutil, mas constante. Você já acordou com a sensação de que dormiu a noite inteira, mas parece que nem descansou de verdade? Já sentiu o corpo pesado ao se levantar, como se o sono não tivesse feito o seu papel? Esses sinais, muitas vezes, são atribuídos apenas à idade. Mas e se, no fundo, parte desse cansaço estivesse vindo do próprio ambiente em que você dorme? Durante o sono, nosso organismo entra num processo de regeneração. É quando o coração desacelera, o cérebro limpa toxinas, o sistema imunológico se fortalece. Mas para que isso aconteça bem, é preciso silêncio. E não só o silêncio de sons,
mas o silêncio das ondas, das interferências, da agitação invisível que alguns objetos trazem para dentro do quarto. Por isso, entender que o seu quarto é um campo energético e não apenas um lugar com cama e travesseiro é o primeiro passo para cuidar melhor de você. Tudo o que está ali dentro interfere em como o seu corpo se sente. E quanto mais limpo, leve e equilibrado for esse espaço, mais vitalidade ele devolve para você. Não se trata de exagero ou medo, mas de um cuidado profundo com algo que, durante a vida inteira, talvez tenha sido negligenciado. O ambiente onde você descansa e tenta se reconstruir. Com o passar do tempo, nosso corpo vai se tornando mais sensível. E isso não é fraqueza, é parte natural do ciclo da vida. Depois dos 60, tudo no organismo passa a funcionar com mais delicadeza. O sistema nervoso, por exemplo, já não filtra estímulos da mesma forma que antes. O que antes parecia um simples detalhe no ambiente, agora pode ter um efeito direto sobre o bem-estar e a lucidez. Muita gente não percebe, mas as radiações que vêm de aparelhos eletrônicos, luzes artificiais e campos eletromagnéticos são como ruídos silenciosos. Eles não fazem barulho, mas mexem com o que há de mais sutil dentro de nós. O equilíbrio das células, o ritmo do coração, a clareza da mente. E quando se tem mais de 60, essa influência se torna ainda mais forte. É como se a proteção natural do corpo começasse a enfraquecer, deixando a pessoa mais exposta a tudo que vibra ao redor. O cérebro, por exemplo, que já está se ajustando ao envelhecimento, pode sofrer com essas interferências. Pequenos lapsos de memória, dificuldade de concentração, um sono mais leve ou interrompido, tudo isso pode estar sendo provocado, em parte, por algo invisível que passa despercebido dentro do quarto. E é aí que mora o perigo. Não se vê, não se ouve, mas está lá, influenciando cada batida do coração e cada pensamento que se forma. Quantas vezes você já sentiu que sua mente estava mais confusa, que a noite não rendeu descanso e achou que era só a idade chegando? Quantas vezes aceitou a fadiga como algo normal da fase da vida, sem imaginar que talvez parte disso tenha origem no ambiente em que você dorme? A ciência mostra que, com o envelhecimento, a barreira de proteção celular enfraquece. E isso significa que o corpo absorve com mais facilidade as frequências vindas de aparelhos eletrônicos. Essa fragilidade não é culpa de ninguém. É a realidade de um corpo que já carregou muita história, que já passou por dores e conquistas, que envelheceu com dignidade, mas que agora precisa de mais cuidado, mais silêncio, mais proteção. É importante lembrar, envelhecer não significa adoecer, mas o envelhecimento traz uma nova forma de sensibilidade, e com ela, a necessidade de viver em ambientes mais puros, mais leves, mais acolhedores. O quarto, nesse momento da vida, não pode ser apenas um lugar de dormir. Ele precisa ser um espaço que respeita o ritmo do corpo e que favorece o que há de mais precioso, a saúde que ainda resta e a paz que tanto se busca. Há certos hábitos modernos que foram entrando em nossas vidas de forma tão discreta que, quando nos damos conta, já fazem parte da rotina. Ter um carregador de celular ao lado da cama, deixar a televisão em modo stand-by, manter o roteador ligado no quarto durante a noite, são gestos pequenos, aparentemente inofensivos. Mas a verdade é que esses aparelhos, mesmo sem estarem em uso direto, continuam emitindo radiações silenciosas que interferem na energia do corpo enquanto ele tenta descansar. Imagine o seguinte: enquanto você está deitado, olhos fechados, corpo entregue ao sono, seu organismo trabalha para se recuperar. É um momento precioso, onde tudo deveria estar calmo. Mas ao seu redor, esses dispositivos continuam funcionando em segundo plano, emitindo sinais, pulsos elétricos,
frequências, e isso cria uma espécie de ruído invisível que perturba o processo natural de regeneração. Os carregadores, por exemplo, continuam emitindo campo eletromagnético mesmo quando não estão carregando nada. Os televisores em stand-by, aquele modo em que parecem desligados, mas com uma luzinha acesa, permanecem conectados à rede elétrica, liberando ondas que o corpo capta, mesmo inconscientemente. Relógios digitais antigos, ligados direto na tomada, também podem gerar essas pequenas interferências que se somam noite após noite. Outro vilão silencioso é o roteador de internet. Muitas vezes, ele fica dentro do quarto, emitindo sinal Wi-Fi 24 horas por dia. E ainda que pareça algo necessário, a verdade é que ele funciona à base de micro-ondas, uma frequência que, ao longo do tempo, pode alterar o padrão do sono, da memória e da disposição. Já as lâmpadas com driver eletrônico ou abajures sem aterramento adequado também contribuem para esse acúmulo de estímulos indesejados, especialmente em ambientes onde deveria reinar o repouso e a harmonia. Esses aparelhos não são, por si só, vilões, mas no contexto de um corpo que envelheceu, que pede mais delicadeza, eles se tornam como gotas diárias, que somadas afetam a fonte de energia vital. Às vezes, não é preciso grandes causas para explicar o cansaço constante, a mente mais lenta ou o sono fragmentado. Basta olhar com mais atenção ao redor da cama e perceber que o descanso pode estar sendo roubado por aquilo que parecia estar apenas ali, parado. Nem todo cansaço vem do esforço. Às vezes, ele nasce do que não conseguimos ver. O sono, esse presente sagrado da vida, tem camadas profundas que vão muito além do fechar dos olhos. Durante as fases mais silenciosas da noite, o corpo realiza um trabalho invisível e essencial. Limpa impurezas do cérebro, equilibra hormônios, reforça a memória e restaura a imunidade. É nesse momento, quando tudo parece parado, que a cura acontece. Mas e se esse processo estiver sendo interrompido por algo que você não percebe? E se as ondas que vêm de um simples aparelho eletrônico estiverem atrapalhando justamente a fase mais profunda do seu descanso? Quando a radiação entra nesse cenário, mesmo que sutilmente, ela pode desorganizar o ritmo natural do sono, impedindo que o corpo entre nesse estágio de reparação verdadeira. Não é raro ouvir alguém dizer: "Durmo, mas acordo mais cansado do que quando fui deitar." Ou, "Ultimamente ando esquecido. Parece que a cabeça não funciona como antes." Essas sensações, tão comuns entre os mais velhos, muitas vezes são atribuídas apenas à idade, mas na verdade podem estar ligadas à qualidade do sono e à presença de interferências invisíveis dentro do quarto. As ondas eletromagnéticas não fazem barulho, não têm cheiro e não causam dor, mas agem silenciosamente, noite após noite, mexendo com o delicado equilíbrio do sistema nervoso. O cérebro, ao ser exposto a essas frequências, pode ter dificuldade em alcançar o sono profundo. Isso compromete todo o processo de regeneração. É como se o corpo tentasse descansar em meio a uma tempestade silenciosa. Parece que dorme, mas não descansa de fato. Essa perturbação afeta diretamente a clareza mental. A mente amanhece mais nebulosa, a atenção mais dispersa, os pensamentos mais lentos. E tudo isso pode ser confundido com sintomas normais do envelhecimento, quando na verdade são sinais de um corpo que está sendo interrompido em seu momento mais sagrado, o descanso. Você já parou para pensar quantas noites mal dormidas vêm se acumulando nos últimos anos? Já se perguntou se a sensação de cansaço constante pode estar sendo alimentada não apenas pelo tempo que passou, mas pelo ambiente em que você vive? Essas perguntas não buscam acusar, mas despertar um olhar mais atento, mais carinhoso para você mesmo. Proteger o sono é proteger a mente, e proteger a mente é preservar aquilo que há de mais valioso: sua história, sua memória, sua identidade. Porque, no fundo, o que nos mantém de pé não é apenas o corpo, é a lucidez com que enxergamos a vida,
mesmo com suas perdas e silêncios. E essa lucidez começa todas as noites com um sono profundo e restaurador. Há algo que poucos sabem, mas que faz toda a diferença na saúde de quem já atravessou muitas primaveras: a melatonina. Esse hormônio, produzido naturalmente pelo corpo, é um dos grandes responsáveis pelo sono profundo, pela regeneração celular e pela proteção do cérebro contra os efeitos do tempo. É ela quem sinaliza ao organismo que é hora de desacelerar, silenciar, entrar no estado de repouso. Mas a melatonina tem um inimigo silencioso, e ele pode estar dentro do seu próprio quarto. A luz azul das telas, os campos eletromagnéticos emitidos por aparelhos ligados durante a noite e até mesmo aquelas pequenas luzes de LED que piscam em roteadores, despertadores ou televisores interferem diretamente na produção da melatonina. E com menos melatonina, o sono perde profundidade, o sistema imunológico enfraquece e o processo natural de envelhecimento se acelera. É como se o corpo envelhecesse um pouco mais a cada noite mal protegida. A ciência já começa a reconhecer esse impacto. Pesquisas na área da neurogerontologia, o estudo do envelhecimento do cérebro, mostram que há uma ligação preocupante entre a exposição contínua a essas radiações e o aumento de doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson e outras condições que afetam a mente têm sido associadas, em parte, a esse excesso de estímulos que deveriam estar ausentes durante o sono. E talvez o mais delicado disso tudo é que esses efeitos não se manifestam de forma barulhenta. Eles chegam devagar, como quem não quer ser notado. Um esquecimento aqui, uma noite de sono mal dormida ali, um desânimo que vai se arrastando. Aos poucos, a vitalidade vai sendo drenada e a gente nem percebe. Atribui a idade, as perdas da vida, ao estresse. Mas por trás desse cansaço pode estar um quarto mal preparado, cheio de estímulos que confundem o corpo e a mente. A melatonina é um presente do próprio corpo, uma bênção que nos foi dada para renovar a vida a cada noite. E quando ela é bloqueada, o organismo perde uma das ferramentas mais poderosas de proteção e regeneração. Para quem já viveu tanto, já superou tanta coisa, cuidar dessa produção natural é mais do que um cuidado físico. É um ato de respeito com a própria história. Talvez ninguém tenha te falado isso com clareza antes, mas agora que você sabe, é possível olhar com mais carinho para esse detalhe que pode estar fazendo toda a diferença nos seus dias. Porque o que envelhece o corpo nem sempre é o tempo, às vezes é o ambiente. E quando o ambiente adoece o sono, adoecer o resto é apenas questão de tempo. Há momentos na vida em que não é mais preciso mudar o mundo, mas sim mudar pequenos detalhes do nosso redor. E é justamente nesses detalhes que pode estar a chave para noites mais tranquilas e dias com mais clareza. O ambiente em que se dorme, muitas vezes esquecido, pode ser transformado com gestos delicados e profundamente eficazes. Alguns objetos e aparelhos, embora úteis durante o dia, não foram feitos para compartilhar o silêncio da noite. Retirar do quarto o roteador de internet, por exemplo, é uma forma de devolver ao corpo um espaço livre de ondas constantes. A mesma coisa vale para televisores, que mesmo desligados, continuam emitindo sinais se estiverem conectados à tomada. Pequenos dispositivos como celulares, relógios digitais antigos ou carregadores, ainda que não estejam em uso, também carregam essa vibração que pode perturbar o descanso. Outra mudança delicada, mas muito sábia, é trocar o despertador digital por um modelo analógico. Relógios tradicionais, sem ligação elétrica direta, não interferem na energia do quarto e ajudam o corpo a manter um ritmo mais natural.
Além disso, evitar qualquer ponto de luz artificial durante a noite, mesmo que seja apenas uma pequena luz azul ou vermelha piscando, pode favorecer a produção da melatonina e a entrada no sono profundo. A escuridão total, nesse caso, não é medo, é remédio. Essas mudanças não exigem esforço físico nem gastos altos. Elas nascem de um novo olhar. Um olhar que compreende que o corpo, depois dos 60, pede ambientes mais calmos, mais puros, mais silenciosos. E que a proteção da saúde nessa fase da vida começa justamente por onde muitos não olham, o lugar onde se deita para sonhar. Silenciar o quarto não é apenas desligar aparelhos, é respeitar o corpo que já lutou tanto, é cuidar do templo que ainda abriga sua história. Porque dormir em paz é também acordar com mais esperança. E a esperança, quando bem cuidada, tem o poder de reacender até os dias mais nublados. Há lugares que, mesmo simples, carregam um poder sagrado. O quarto onde se dorme pode ser um desses lugares. Um espaço que, mais do que paredes e móveis, guarda memórias, silêncios e sonhos interrompidos. É ali que o corpo se entrega, vulnerável, esperando ser restaurado pelas mãos invisíveis do descanso. Mas quando esse espaço está carregado de ruídos sutis, luzes insistentes e aparelhos que emitem ondas constantes, o sagrado se desfaz e o repouso perde sua força. O corpo de quem já viveu muito é como uma bateria antiga. Já não carrega com a mesma velocidade, já não segura energia por tanto tempo. E se essa bateria é carregada em um ambiente instável, cheio de interferências, ela nunca atinge sua força total. Acorda cansada, continua lenta, vive pela metade. E muitas vezes isso é aceito como algo natural da idade, quando na verdade é apenas um reflexo do lugar onde se busca repouso. Mas imagine por um instante um quarto limpo de excessos. Um espaço escuro à noite, silencioso, livre de luzes piscando ou aparelhos vibrando. Um ambiente onde o ar é leve, os pensamentos desaceleram e a alma sente que pode descansar em paz. Esse não é apenas um quarto bonito, é um quarto que cura, um quarto que acolhe e respeita o corpo cansado, um quarto que se transforma em templo. Essa transformação não precisa ser feita com pressa nem com gastos. Começa com um olhar mais terno para si mesmo, com a decisão de tirar o que não faz bem, de desligar o que distrai, de abrir espaço para o silêncio. É um gesto de autocuidado, mas também de gratidão, porque cuidar do seu descanso é agradecer ao corpo por tudo o que ele já enfrentou, por tudo o que ele ainda suporta em silêncio. Transformar o quarto é, em muitos sentidos, transformar a própria vida. Não apenas no que se vê, mas no que se sente ao deitar. É uma forma de dizer, eu ainda me valorizo, eu ainda acredito que mereço paz. E essa crença, quando brota do fundo do coração, tem um poder imenso. Porque o que cura de verdade não é só o que está fora, é o que acontece dentro, quando o ambiente certo encontra o coração certo. E é justamente aí, nesse reencontro silencioso entre o corpo e o repouso, que a saúde começa a renascer, não de forma rápida ou mágica, mas com a constância dos pequenos gestos. Um quarto transformado é um convite diário à regeneração. Um espaço onde a vida, mesmo que cansada, pode voltar a florescer. Quantas noites mal dormidas você já considerou normais? Quantas vezes acordou com o corpo cansado, a mente confusa, o coração pesado, e pensou que isso era apenas parte do envelhecer? Em silêncio, muitos idosos vão aceitando um cansaço que não é apenas do tempo, mas também do ambiente em que vivem. E entre esses pequenos descuidos está o quarto, o lugar que deveria ser fonte de alívio, mas que muitas vezes tem sido espaço de desgaste. O cansaço que te acompanha talvez não seja apenas da idade, talvez seja de um lugar que perdeu a paz, que foi invadido sem querer, por aparelhos e estímulos que não combinam com o sono, com o silêncio, com o sagrado que é descansar. E quando o corpo não descansa, a alma também não se acalma. A saúde se enfraquece, os pensamentos se confundem, a fé começa a se calar,
Mas a boa notícia é que ainda há tempo, ainda é possível mudar. Mudar com doçura, com respeito, com carinho por si mesmo. Ao retirar esses pequenos agressores do seu quarto, você envia uma mensagem silenciosa, mas profunda, ao seu corpo e à sua alma. Eu ainda me importo, eu ainda escolho cuidar de mim. Não é sobre luxo, nem sobre modernidade, é sobre paz. É sobre tornar o quarto um refúgio verdadeiro, não apenas físico, mas espiritual. A transformação da saúde começa com escolhas simples, e talvez a primeira seja essa: transformar o ambiente que te acolhe à noite. Quando o corpo encontra um espaço limpo de ruídos, a mente encontra sossego. E quando a mente encontra sossego, a alma reencontra o sentido da vida. Porque mesmo depois dos 60, 70 ou 80, ainda é possível viver com mais presença, mais luz, mais gratidão. Hoje tudo começa com um gesto silencioso. Desligar o que te desliga de si mesmo, porque no fim, o que mais cura é o silêncio que respeita, que acolhe e que permite, enfim, o descanso verdadeiro. E o descanso verdadeiro é o início de uma nova vida, mesmo agora, mesmo em você,